Uma questão que tira o sono dos pais é quando as crianças apresentam alguma questão digestiva, como cólicas, diarreias, vômitos, prisão de ventre, por exemplo. Esta é uma questão muito comum entre as crianças. Podem ser de fácil resolução ou até se arrastar por um bom tempo. No entanto, em muitas delas, a aromaterapia ela pode trazer um alívio rápido e eficaz para essas questões. Nesse vídeo, eu vou te contar alguns óleos seguros para que você possa resolver essas complicações digestivas nos pequenos. Roda a vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações simples, práticas e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, clica nesse botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, para você não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui. E se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like aqui no finalzinho para ajudar a gente a levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas, ok? Bom, então quando a gente vai abordar uma questão digestiva com uma criança, a gente vai recorrer a óleos com propriedades antiespasmódicas, carminativas, que no caso é o alívio de gases, e propriedades digestivas. E geralmente o uso tópico no abdômen será a forma mais utilizada. E você pode diluir isso num óleo vegetal, num creme de base neutra. E essa concentração de diluição, a gente tem que sempre lembrar que existem concentrações específicas para uso no criança, irá depender da idade dessa criança. Mas geralmente, acima de 1 ano de idade, essas concentrações podem ser de 0,5 a 1%. E elas costumam resolver. Ou seja, 0,5 seria uma gota em 10 ml de óleo carreador e 1% seriam 2 gotas. Mas geralmente 0,5% resolve muito bem. A gente pode iniciar esse uso 2 vezes ao dia até o alívio dos sintomas e deve ser realizada uma massagem em sentido horário por 3 a 5 minutos. Agora, com relação aos óleos utilizados, para começar, a gente sempre recorre aos cítricos. Os cítricos são óleos muito seguros, geralmente têm pouquíssimas contraindicações e são muito versáteis, vão ter muita aplicação. E também a gente tem que ficar atento só com o fato de que a maioria deles tem uma ação fototóxica. Então, se você for utilizar ele aí diluído no abdômen da sua criança, muito cuidado, porque essa exposição ao sol após a utilização do óleo não pode ocorrer. Pelo menos umas 12 horas aí, proteger o local da exposição ao sol para você não ter uma sensibilização, uma queimadura, alguma coisa nessa região aí. A gente tem que lembrar que alguns cítricos são fototóxicos. Então a gente pode utilizar óleos como grapefruit, laranja doce, laranja amarga, o limão siciliano ou limão Tahiti, a mandarina, seja a verde, a amarela, a vermelha, a bergamota, todos são óleos cítricos com bons resultados para as questões digestivas. Em casos mais graves, pode ser feita uma sinergia com alguns desses óleos. Nesse caso de formulação de sinergias, recomendo fortemente consultar o aromaterapeuta, pois tem de ser uma concentração muito pensada, uma associação de óleos bem pensada, o tempo de uso dessa sinergia, que você vai acabar utilizando mais óleos, então o aromaterapeuta é um profissional que vai saber te orientar nessa questão. Se você não tem a segurança, não tem o conhecimento aprofundado para poder fazer isso por conta própria, sempre procure um profissional capacitado para que você utilize o óleo essencial com segurança. Quando a gente fala em crianças, a palavra primordial tem que ser segurança e responsabilidade, ok? Então, os cítricos vão ser excelentes para regular o trânsito intestinal. Aliviam náuseas, gases, vômitos, diarreia ou até mesmo a prisão de ventre. E no caso da bergamota, por ela ter compostos semelhantes ao da lavanda, a gente ainda vai ter uma ação antiespasmódica bem interessante aí da bergamota, que a gente sabe que a lavanda francesa é um óleo que é muito utilizado para cólicas intestinais, abdominais. E a bergamota, por ter compostos semelhantes à lavanda, também vai ter uma ação bem interessante nesse quesito. Falando em cólicas, além da lavanda também, um outro óleo e da bergamota, um outro óleo muito interessante e seguro para uso em crianças é a camomila romana. É um óleo muito potente, muito potente no quesito analgesia e no quesito também atividade antiespasmódica. E geralmente é um óleo tão potente que você não precisa associar ele com nenhum outro óleo. E já pode ser usado em crianças bem pequenas mesmo, acima até de 3 meses de idade.
mas cuidado com a utilização em crianças abaixo de 1 ano. Recomendo sempre consultar um aromaterapeuta para a utilização do óleo essencial em crianças abaixo de 1 ano, ok? E porque a concentração tem que ser muito certinha, muito específica nessa idade. Uma outra opção de óleo seria a manjerona. A manjerona, ele é um óleo muito bom para uso em crianças acima de 2 anos de idade. Ele vai ter uma ação antiespasmódica, sendo muito boa para casos de cólicas também. E a bergamota, ela também tem um efeito laxativo. Outro ponto importante para a manjerona é que ele é um dos óleos mais sedativos. Então, se preferir o seu uso à noite. E evitar usar em crianças muito pequenas, cuidado com a dosagem utilizada, porque senão você pode acabar dopando ou sedando demais essas crianças. E também pelo fato de ele ter um efeito laxativo, a manjerona, cuidado também, principalmente com criança em idade escolar, às vezes para não utilizar o óleo, e esse óleo tem um efeito indesejado assim, de soltar o intestino na hora que essa criança estiver na escola. Então tem que utilizar ele aí com uma certa antecedência para poder casar, para que esse efeito não venha numa hora em que seja inapropriada, ok? Podemos usar também um outro óleo interessante, o cardamomo. O cardamomo, ele é um óleo excelente para questões digestivas. Ele tem uma ação muito boa nesse quesito. Vai aliviar sintomas digestivos como diarreias, dores, estufamentos, desconfortos com o alimento. É um dos melhores óleos para intolerâncias alimentares, para tratar os efeitos das intolerâncias alimentares. Atua estômago, enjoo, gastrite. Tá? Então é um excelente óleo com essas funções digestivas. E a dosagem de 0,5% para crianças acima de 3 anos de idade. Tá? Essa dosagem de 0,5%, uso tópico na região do abdômen, ela é muito efetiva. E também o uso inalatório acaba sendo bastante efetivo também. Usar o uso inalatório no difusor de ambientes. A gente tem que pensar um outro detalhe do cardamomo aqui, é que o cardamomo ele tem uma ação afrodisíaca. Então, a gente sabe que o segundo chakra, que é essa região 2 dedos abaixo do nosso umbigo, ele é o óleo do que controla o prazer pela vida. A gente chama o chakra da felicidade, do nosso prazer pela vida, e acaba que também é o chakra que está relacionado à libido. Então, tomar um pouco de cuidado na utilização do cardamomo por períodos muito prolongados nessa região aqui abaixo do umbigo, tá? Exatamente por ser o chakra que trabalha essas questões. Então, evitar o uso na região do umbigo em crianças por um período muito prolongado, tá? Temos aqui então algumas boas opções de óleos para a gente combater esse desconforto intestinal em crianças. Lembrando sempre que as crianças são muito sensíveis ao uso dos óleos, então mais uma vez, se você não tem essa segurança de utilização, procure sempre um aromaterapeuta para se orientar e garantir uma utilização segura e proveitosa dos óleos essenciais para os pequenos, ok? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixe o seu curtir aqui embaixo, deixe o seu joinha se você gostou do vídeo. Isso ajuda muito a gente aqui no canal, tá? Se inscreve aqui, não deixe de se inscrever. Se você não é inscrito aqui, você está perdendo muito conteúdo interessante que a gente coloca toda semana aqui para você se aprofundar cada vez mais nesse conteúdo dos óleos essenciais. Siga a gente no Instagram, @óleo de saúde. Lá você pode tirar dúvidas, pode chamar a gente para fazer uma consulta de aromaterapia e poder ajudar você no seu quesito, naquilo que você precisa trabalhar com a aromaterapia, seja uma questão física, seja uma questão emocional. Essa consulta pode ser feita online, a gente está aqui para poder ajudar vocês, tá? Chama a gente lá. Então, muito obrigado para você que assistiu, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!